As pessoas se achegam à vida da igreja e logo, pouco tempo depois, elas começam a demonstrar algo que se tornou comum: o desejo de ser servido. Observe, inclusive, que as pessoas procuram uma igreja exatamente pensando naquela que vai satisfazê-las. A ideia da geração cliente se tornou muito comum. Raramente as pessoas estão procurando um lugar porque querem ouvir e estão ouvindo a palavra do Senhor. O que acontece é que as pessoas estão perguntando pouco para si mesmas e como elas podem servir. E estão muito preocupadas em como elas podem ser servidas. E nós vamos entrar num texto de Filipenses em que o apóstolo Paulo mostra seu grande prazer na obra do Senhor, seu prazer em servir ao Senhor. E eu gostaria então que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1, versículo de 12 a 26. Filipenses capítulo 1, versículo de 12 a 26. E veremos então a alegria, o prazer que Paulo tinha na obra de Cristo Jesus. Estarei lendo, os irmãos acompanhem então a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Senhor Deus amado, queremos entender a Tua palavra e aplicá-la à própria vida. Queremos crescer na fé. Por isso pedimos sempre que o Teu Santo Espírito nos capacite e também quebrante corações, para que a Tua palavra seja sempre pregada com fidelidade e excelência e ouvida com corações preparados para aprender, crescer e viver para a Tua glória. Que o Senhor nos abençoe. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vimos no início da carta de Paulo aos Filipenses a alegria que Paulo já demonstra no Senhor desde o início, mesmo tendo em vista a situação. Ele, desde os primeiros versículos,
contou-nos que estava preso. O versículo de número 7, ele fala das suas algemas. E mesmo assim, a alegria dele estava em ver a igreja andando com o Senhor. A alegria dele estava em ver que a obra que ele começou, a pregação da palavra, estava produzindo frutos. E na sequência, então, nós vemos como Paulo tem prazer na obra de Cristo de tal forma que ele está mais preocupado no andamento da obra de Cristo do que com a própria situação. Bem diferente daquilo que a gente faz, não é verdade? Quando nós estamos doentes, nós preocupamos primeiro em pedir a cura. Nós estamos com um problema financeiro, nos preocupamos primeiro em pedir a solução do problema. Quando nós estamos com alguma angústia, nos preocupamos primeiro em resolver o nosso problema. Ou seja, nós estamos tão acostumados a querer e pedir e fazer com que o mundo, incluindo Deus também, girem ao nosso redor, que nós, sem nos apercebermos, fazemos de tudo para nós mesmos, antes de pensar em fazer de tudo para a glória e para a obra do Senhor. Paulo mostra exatamente o oposto. Ele está preso. Ele não está numa boa situação. Mas a preocupação de Paulo está em como a obra está andando. Inclusive, a relação dele com a obra do Senhor, ou seja, estar livre ou não, a preocupação dele é se aquilo vai redundar em progresso para o Evangelho ou se ele poderia partir porque a obra continuaria da mesma forma e então ele iria despreocupado. Ele está preocupado, ele está desejoso de que a obra continue, permaneça. E aí Paulo começa dizendo que aquilo que está acontecendo com ele tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, o sofrimento dele, a prisão, todo mundo está sabendo que ele está preso por causa da pregação do Evangelho. Vocês imaginem que os guardas perguntando uns para os outros o que este homem fez. E a notícia vai se espalhando. Na verdade, ele está aqui por causa de uma mensagem que ele traz. De que um tal de Jesus é o rei dos judeus. E ele diz que é o Salvador também. E podemos imaginar a curiosidade dos guardas, a curiosidade das pessoas que estão sendo informadas e querer saber mais o que está se passando e melhor, saber sobre a mensagem. O que é exatamente que Paulo está anunciando? Ele disse que então o sofrimento dele, a prisão dele, estava fazendo com que o Evangelho fosse mais adiante. Que coisa fantástica. Já parou para pensar na possibilidade de que o seu sofrimento, as suas angústias, lutas, crises da vida, podem ser instrumento para glorificar a Deus também? Lembro-me, já fiz 5 cirurgias e lembro-me das 2 últimas cirurgias em que eu fui internado alguns dias no hospital. E você olha para o hospital e diz, eu estou aqui, não pode ser por acaso. Não é só uma cirurgia, deve ter algo a mais que a gente possa fazer por aqui. Como eu estava antes da cirurgia, eu fui internado antes, eu estava bem, dava para conversar com qualquer pessoa. Então Deus nos deu a oportunidade de conversar com alguns enfermos. Pessoas que estavam profundamente angustiadas e que precisavam conhecer a Cristo e não sabiam, não faziam a menor ideia de que poderiam, mesmo na tribulação, ter alegria no coração ao conhecer a Cristo, esperança nossa, esperança desta e na vida eterna principalmente. Paulo olha para a sua situação e, com alegria, ele basicamente dá graças a Deus porque vê que o que está acontecendo com ele não está sendo frutífero. Ou seja, ele não olha primeiro para o problema, ele olha para o resultado daquilo. Ele olha para o Evangelho sendo levado adiante, tendo em vista a situação dele, ou seja, ele está em cadeias. E ele diz no versículo 13, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Que coisa maravilhosa.
como o homem poderia se alegrar na sua prisão injusta, no momento em que ele está sofrendo simplesmente por pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas ele viu algo a mais. Ele viu que a palavra do Senhor estava sendo conhecida dos guardas. É provável que ele não conseguisse chegar ali, ou o Evangelho chegar aos guardas, se ele não estivesse ali. Pensou nessa possibilidade? Que se ele não tivesse sido enviado preso, talvez o Evangelho não chegasse lá. Paulo percebeu isso. Paulo percebeu que Deus o colocou num lugar em que pessoas que não o ouviriam lá fora passaram a ouvi-lo lá dentro. Viram o comportamento dele. Ele não tem um comportamento de um malfeitor. Um homem que é piedoso, um homem que é amoroso, um homem que é íntegro, um homem que é justo, um homem que poderíamos pensar não aceitaria suborno, um homem que se comporta melhor do que os guardas. O que esse homem está fazendo aqui? E um homem que, com certeza, nas oportunidades que teve, anunciava uma mensagem de salvação. Isso despertou o interesse de muitos conhecer a mensagem de um homem tão diferente. A tribulação de Paulo o levou à oportunidade de pregar o Evangelho para quem talvez em outros lugares não ouvissem. Tribulações que podem ser instrumento. Antes de você pensar no problema e se angustiar, pense em como ele pode ser um instrumento para a glória de Deus. Pense se a sua vida, com tudo, alegria e tristeza, não pode ser um instrumento do Senhor para, nos momentos bons e ruins, estar anunciando a graça divina para pessoas que em outras circunstâncias talvez não tivessem a oportunidade. Usar a vida toda para Deus ser conhecido. Usar tudo para anunciar a salvação do Senhor. E ele diz mais, além de pessoas que estavam lá dentro, os guardas, estavam ouvindo, pessoas que estavam ouvindo o Evangelho e sendo, portanto, abençoadas com a mensagem da salvação. Além disso, Paulo diz que a maioria, versículo 14, dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousavam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Muita gente viu Paulo preso, soube que Paulo estava preso por amor ao Evangelho, e aqueles que estavam com o coração mais tímido, ou seja, não tão corajoso, diante das ameaças, começou a se sentir mais motivado a também estar pronto para pagar o preço, se necessário, para pregar o Evangelho, ou por pregar o Evangelho. Paulo diz que a igreja foi motivada a evangelizar mais, fazer mais a obra. Paulo está pagando um preço alto, está preso por causa do Evangelho, e nós estamos fazendo o quê? Estamos aqui sem fazer nada em casa, com medo. Se ele já está pagando o preço, nós seremos covardes. Algo semelhante acontece em nossos dias ou em todas as gerações. Lembre que tem missionários na China. Temos orado praticamente todos os domingos, a igreja, por missionários do mundo todo. Nós colocamos 2 famílias de missionários da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, cada domingo, e oramos como igreja por 2 famílias a cada domingo, e nós temos visto lugares que elas estão, lugares difíceis, lugares longínquos, saíram daqui para pregar o Evangelho em lugares, às vezes, de difícil acesso, sofrendo ameaças de morte. Essas pessoas são semelhantes a Paulo neste momento. Elas deixaram o conforto, elas deixaram tudo para pregar o Evangelho. E quando nós oramos por elas, sabendo que elas estão ali com um propósito e negaram tudo para anunciar a salvação, nós devemos também, como disse Paulo, ser motivados a fazer a nossa parte. O testemunho dessas pessoas deve
nos chamar a atenção não apenas para a necessidade de orar por elas, mas para a necessidade de nós também estarmos prontos para pagar o preço. Meu Deus, pessoas estão passando por situações tão difíceis, tão distantes, sem nenhum familiar, sem amigos por perto, e estão lá para pregar o Evangelho. E eu? O que eu estou fazendo? Preocupado apenas comigo mesmo, preocupado apenas com a minha vida, preocupado apenas com as minhas situações, às vezes dando mais trabalho, criando problemas para o pastor da igreja, para a igreja, tantas vezes dando trabalho em vez de estar trabalhando. Meu Deus, quando tem gente sofrendo por amor a Cristo, isso deve, de um lado, me envergonhar, quando eu não estou fazendo a obra do Senhor com a dedicação que deveria. Por outro lado, isso deve me motivar a ir fazer a obra como Deus quer que façamos. Paulo disse que estava acontecendo isso. A igreja estava motivada por causa das prisões de Paulo, ele que estava sofrendo por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Mas aparecem dois grupos que ele menciona no versículo de número 15 até o 17. Ele diz que dois grupos começaram a trabalhar mais por causa da prisão de Paulo. Um, ele disse que estavam fazendo porque realmente se sentiu motivado por amor, sinceramente, a pregar o Evangelho, desafiados a pagar o preço como Paulo estava pagando. Este é exatamente o grupo que nós acabamos de mencionar, que deve aparecer sempre que nós ouvimos falar de alguém que está pagando o preço pelo Senhor Jesus. Mas havia um outro grupo, um grupo que estava fazendo ou evangelizando, pensando que aquilo criaria problemas para Paulo. De alguma forma, eles pensavam que aquilo traria angústias para o apóstolo. De um lado, pensando que eles estariam se tornando um instrumento para que houvesse mais raiva de Paulo ainda, tendo em vista que o que eles pregavam era exatamente a mensagem de Paulo. Olha, tá vendo? Por culpa de Paulo agora tem muita gente pregando por aí. Então, aumentaria a angústia do apóstolo ou a perseguição sobre o apóstolo, pensavam eles. Podemos pensar também no que acontece em Atos 19, versículo de 13 a 17, quando um grupo de pessoas vai tentar, diz aqui, exorcistas ambulantes, tirar o espírito maligno de uma pessoa. Diz o texto que ele, Atos 19, 13, que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Veja que coisa interessante, é bem parecido com a ideia de Filipenses. Pessoas estavam fazendo, evangelizando, pessoas estavam anunciando o Evangelho, pessoas estavam até tentando expulsar demônios em nome do Deus de Paulo, de Cristo quem Paulo pregava, ou seja, do Evangelho de Paulo. Percebem? Eles não estavam fazendo sinceramente. Eles nem conheciam a Deus, tanto é que o demônio pulou em cima deles. Pessoas que estavam fazendo a obra insinceramente, por alguma razão, pensavam incomodar a Paulo, trazer angústias a Paulo se fizessem isso. Só que, ao contrário do que elas pensavam, que dando trabalho, que elas dariam trabalho para o apóstolo, angústias para o apóstolo, ao pregarem o Evangelho estando ele preso, Paulo disse que estava feliz. Paulo diz que está feliz porque o Evangelho está sendo pregado. De qualquer modo está sendo pregado, olha, uns sinceros, outros não, mas está pregando. E nesse momento é fundamental entendermos, ele não está falando do conteúdo do Evangelho.
Basta nós compararmos o que Paulo diz aqui no versículo 18 de Filipenses: todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto ou falsidade, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Comparemos esse versículo com o que Paulo diz em Gálatas 1, versículos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vocês observam a diferença? Em Gálatas, Paulo está profundamente preocupado com a distorção da palavra de Deus, com a distorção do evangelho. Paulo está preocupado porque os judaizantes estavam fazendo com que Cristo não fosse mais suficiente. O que tem acontecido em larga escala em nossos dias. Cristo não tem sido mais suficiente. Em Filipenses, Paulo está feliz porque o evangelho puro e simples, mesmo por motivos errados, estava sendo anunciado. Portanto, os sentimentos são completamente opostos ou bem diferentes, porque as circunstâncias são bem diferentes. A nossa alegria deve estar em que o evangelho seja pregado. Inclusive, não apenas que haja uma igreja presbiteriana em cada lugar do mundo, mas que o reino de Deus vá ao mundo todo, venha a se expandir. A nossa preocupação deve ser sobre o conteúdo do evangelho. Não se é a igreja X, Y ou Z que está anunciando o evangelho. Deveríamos nos alegrar se outras denominações, desde que sejam completamente fiéis à palavra de Deus, outras denominações estejam pregando o evangelho. Devemos nos alegrar na obra do Senhor de qualquer forma. Mas devemos estar profundamente preocupados e cuidando para não deixar que as pessoas sejam iludidas e enganadas. Devemos estar preocupados se o evangelho não estiver sendo pregado com fidelidade. E quanto a isso, Paulo demonstra preocupação também. Mas, aqui no nosso caso, Paulo mostra que o seu prazer está na obra do Senhor. Veja, já duas circunstâncias, ou duas formas. De duas formas, Paulo mostra que tem prazer na obra do Senhor. Primeiro, Paulo já mostrou que tem prazer na obra do Senhor de tal forma que ele se preocupa mais com a obra do que consigo mesmo. Está mais preocupado e mais interessado no andamento da obra do que com a sua situação. No segundo momento, ele mostra que ele está mais interessado com o progresso do Evangelho do que com a falta de caráter e má vontade, falsidade de algumas pessoas que estavam tentando prejudicá-lo ao pregar o Evangelho ali pela cidade. Ele está preocupado com a obra. Qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação? Quando o homem perde o foco, então ele começa a se preocupar com o que não deveria. Devemos nos preocupar com Cristo. Ou seja, devemos de tal forma estar olhando para Cristo que nosso maior interesse, nosso maior desejo e também a nossa maior preocupação seja que Cristo seja glorificado e que a obra de Cristo seja feita. Qual tem sido o seu foco? Paulo está olhando para Cristo. E ele continua olhando para Cristo. E olhando para Cristo de forma que agora ele entra um pouco no particular sobre será que ele vai ser liberto ou não? Paulo, você está achando que vai ser liberto ou acha que dessa vez você vai estar com Cristo? Ele diz em Coríntios que passou por várias prisões. Segundo Coríntios 11, 23, ele diz que em muito mais em prisões. Então não foi uma apenas. Paulo passou por várias prisões. Por isso que é difícil, inclusive, saber onde é que Paulo estava. Estava em Roma, Éfeso, Cesareia, outro lugar. Paulo está preso. E os irmãos parecem estar interessados em saber, e aí, Paulo, o que vai dar? Na verdade, eles estavam até tristes, porque estavam preocupados se Paulo ia conseguir sair daquela.
Então ele fala um pouco sobre a sua expectativa. Mas observemos que mesmo falando da expectativa sobre se vai morrer ou se vai ser liberto, ele mostra uma alegria em Cristo e o seu foco está em Cristo. Ele diz no versículo 19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a ardente expectativa e esperança que em nada seria envergonhado. Primeiro, veja que Paulo demonstra claramente que ele tem uma expectativa da libertação. Ele já conforta os irmãos nisso. Os irmãos já ouvem ou leem esta porção do texto da carta e ficam tranquilos. Paulo está com a expectativa de libertação. Que bom. Ele diz por quê? Ele diz pela súplica e pela provisão do Espírito de Cristo. Ou seja, ele sabia que os irmãos estavam orando por ele. E sabia que a oração deles estava sendo ouvida. Importante essa convicção. A convicção de que não oramos à toa. De que a nossa oração é ouvida. De que o Senhor ouve as igrejas orando pelos missionários, pela obra, pelo país. E no devido tempo ele agirá. E ele diz que isto confortava o coração dele, trazendo uma boa expectativa. E sabia que o Espírito do Senhor Jesus haveria de prover para ele a libertação. Tocar no coração de homens. Mover ali aquelas pessoas para que o libertassem. Ele tinha uma tranquilidade quanto a isso. Deus o tranquilizou no coração. Uma coisa fundamental aqui é confiar em Deus diante de nossas petições. Inclusive, é nessa mesma carta que Paulo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes ou sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica, pelas orações, súplicas e ações de graça. É nessa mesma carta que Paulo diz: minha gente, se você está orando, pedindo a Deus, não fique ansioso, fique tranquilo. É interessante como o nosso coração é fraco, frágil. Nós clamamos, nós oramos, sabemos que Deus nos ouve e continuamos às vezes preocupados e ansiosos. Como se Deus não estivesse ouvindo. Como se um filho chegasse para um pai e dissesse: pai, eu estou precisando disso. O senhor poderia me ajudar? O pai ouviu, é uma coisa necessária, sabe que o pai quer o melhor para o filho, e mesmo assim sai desconfiando, duvidando, sem saber se o pai estará abençoando o filho, atendendo a sua necessidade. Parece que Paulo agora está na dúvida. Será que eu vou morrer? Será que não? Creio que a melhor forma de entender o que Paulo diz na sequência não é a dúvida se ele iria sair ou não, já que ele deu tanta certeza de que a expectativa dele é sim a libertação, como ele dirá inclusive um pouco mais adiante outra vez. Devemos entender o que ele diz na seguinte pedaço do texto, versículo 20, a segunda metade dele. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Devemos entender que Paulo deve estar consolando os irmãos que Cristo será glorificado nesta ou outra ocasião, sempre de alguma forma, ou de qualquer forma. Que Cristo será glorificado de qualquer forma, quer ele morrendo ou não, e isso não o deixa triste. Ou seja, os irmãos não fiquem tristes, porque eu sei que se eu morrer, Cristo vai ser glorificado na minha vida. Mas se ele quiser me libertar, ele também será glorificado. A minha expectativa é a libertação. Estou muito mais propenso a isso, pois inclusive eu estou raciocinando que isto é muito mais proveitoso no momento para a própria igreja. É diferente lermos este texto aqui e lermos 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, Paulo demonstra uma convicção de que a sua vida e ministério chegaram ao fim. Veja lá em Timóteo, quando ele fala combati o bom combate, que Paulo não demonstra nenhum tipo de expectativa em libertação. Ele terminou a carreira. Aqui não. Aqui ele tem
certeza de que ainda tem muito a oferecer, a servir ao Senhor. Ele tem muito ainda a trabalhar para o Senhor. Mas é importante que os irmãos entendam que Paulo não fica triste estando preso, e nem muito menos caso venha a estar diante da morte. Mas por quê? Versículo 21. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Como diz o salmista no Salmo 63, versículo 3, a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam. A graça do Senhor bastava para Paulo. A alegria da salvação era suficiente. O prazer de ter servido a Cristo, tendo em vista que, como ele diz em Coríntios, ele o fizera com alegria, sabendo que haveria de receber o galardão do Senhor. Isto era suficiente. Os irmãos deveriam saber que Paulo estava feliz, porque conhecia a Cristo e sabia que morrendo iria se encontrar com Cristo. E que, mesmo preso, também sabia que aquilo que estava acontecendo com ele glorificava a Cristo. Como ele diz no versículo 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que devo escolher. Ora, de um ou outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, não se preocupem, ir é melhor do que ficar, estarei com Jesus. Não se preocupem com isso, o meu coração está em Cristo. Mas, se ficar aqui tem mais proveito para a edificação da igreja, então eu prefiro ficar. E creio que o Senhor vai me libertar por causa disto. Onde está o seu coração? Você tem tamanho prazer em Cristo e em sua obra, que a morte venha a ser para você, ou é para você, incomparavelmente melhor. A gente luta pela vida. E como eu me refiro à vida, me refiro à vida aqui. Paulo não lutava pela morte, mas a considerava incomparavelmente melhor do que a vida aqui. Porque lá ele estaria com Jesus. E ele até desejava isso. Ele disse, olha, eu nem sei o que eu quero exatamente agora, por questão de pensar naquilo que é mais proveitoso. Mas estou bem inclinado a dizer, Senhor, quero estar com Cristo. Mas eu percebi que avaliei essa situação, é melhor estar aqui por enquanto. Tem mais proveito para a igreja, tem muito a oferecer ainda, a trabalhar para o Senhor. Só é possível se dizer isso quando o coração está em Cristo. Quando o coração não está em Cristo, nós colocamos o coração em alguém, em uma coisa, neste mundo. E ao colocar o coração neste mundo, o risco que corremos é fazer o que Jesus disse, não poder servir a dois senhores, ou servir a Deus ou servir a Mamon. Ou servir a Deus ou servir as riquezas, ou servir a Deus ou o coração não está na vida. De forma que quando o coração está na vida, pode acontecer o que estava acontecendo lá. Pessoas estavam fazendo a obra insinceramente para tentar criar problema. Pessoas estavam tentando atrapalhar a vida de Paulo, simplesmente por maldade, porque o coração não estava em Deus. Coloca o coração em Cristo. Pois tanto você terá o privilégio de ter um coração descansado, em paz, que consegue se regozijar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na liberdade ou em cadeias. Coloque o coração em Cristo. E para que em Cristo possa desfrutar desta alegria que é indizível. Uma alegria que não depende de circunstância. E que também, por meio desse coração em Cristo, você possa ter prazer na obra do Senhor. Tenha prazer na obra do Senhor. Em fazer a obra do Senhor para a glória dele. Paulo está com o coração tanto na obra que ele vai terminar essa porção dizendo que, por causa deles, era mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, versículo 25, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé.
olhe a razão pela qual Paulo escolheu ficar e não ir. Eu quero ir para estar com Cristo, mas a igreja será bem servida, terá mais proveito que se eu estiver aqui. E então ele pensa em como, ficando, poderá ser um instrumento de bênção. Você é bênção para a igreja. Você tem sido bênção para o povo de Deus, do pastor, presbítero, diácono, ao congregado. Você tem tido prazer em servir e refletindo em como pode ser um instrumento cada vez melhor na obra do Senhor. Paulo quer fazer a obra do Senhor para que a igreja tenha progresso e alegria na fé. E você? O que alegra seu coração? Jesus, conforme Paulo em Atos 20, ele disse: mais bem-aventurado é dar que receber. Ter o prazer de fazer a obra. A igreja é composta de ovelhas. Tem joio no meio, infelizmente. Mas ela é formada, a igreja invisível é formada de ovelhas. E essas ovelhas de Jesus foram chamadas para servir a Jesus e umas às outras. Portanto, coloque no seu coração, pedindo a Cristo que esteja trabalhando constantemente nele, o desejo de fazer a obra do Senhor, quer na alegria, quer na tristeza. De pagar o preço, se necessário, para que a obra do Senhor seja feita. E tenha prazer em ver a obra sendo feita. Temos visto um evangelicalismo completamente subdividido. E isto porque muitos estão pregando por mais por invejas, por falsidade, o desejo de ver o seu grupo se sobressair em relação ao outro, ser melhor do que por interesse de Cristo ser glorificado. Há muito mais hoje competitividade entre denominações do que um propósito de um só povo em ver o reino de Deus crescer. E isso é profundamente triste. Porque não é só o grupo local quem perde, é que o reino de Deus termina perdendo também. Tenha prazer na obra do Senhor. E coloque então o coração nela. E tudo mais se tornará inferior. E você terá muito mais preocupação em como a obra é feita e em se está sendo feita do que se a sua vida até mesmo está bem ou não. Vamos fazer a obra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.